Marca também. Gente, Seminário do Delírio, dia 25 de fevereiro. Em breve, informações das Boa. redes sociais. É isso aí. Olá, delirantes, como vocês estão? Em progress. Só vocês mesmos pra me fazerem rir. O Então Zé tá hoje, super entusiasmado hoje. hoje já tem até tema, olha só que legal. E vamos começar esse tema logo então. Ah, é, né? Que a gente decidiu agora, né? Decidiu Antes. agora. Gente, eu sei que antes- a galera já tá me chamando aqui de decrépito, né? Porque eu repito os negócios. E isso eu sei que eu Ah, já falei. Mas é que a gente, não raro, a gente decide gravar o tema da gravação um segundo antes de gravar. E E agora foi assim mesmo, né? foi Foi assim. E sabe o que? literalmente isso. E o mais legal é que fica muito legal. Se a galera que escuta gosta, eu não sei. Mas a gente se diverte muito, né? com É, né? certeza. Se não for É. assim. E ultimamente o delírio tá mais autorreferente do que qualquer outra coisa. Então... Como assim? Não entendi. Que é isso? Inflado, você quer dizer? eu acho que é um pouco. Exatamente, Mas o que seria exatamente. autorreferente? A gente tá falando mais do delírio do que as pessoas estão falando do delírio? Não sei, eu não tenho essa métrica. A Eu gente, a também gente tá no não. movimento urobórico, é isso? É mais ou menos. Cleromático? É isso que você tá Estamos dizendo? na nossa bolha de três, Ple... é uma trindade aqui. É uma trindade delirante. É uma Mas não tem trindade problema. patriarcal pleromática? Heteronormativa. Cis. Bom, é o Caceta. seguinte. Eu vou Vai. começar então o assunto com duas frases não sei se contraditórias, talvez que mostrem o paradoxo do que é o tal do manejo clínico. Tem uma piada no meu grupo de supervisão, né? Toda vez que a gente fala em manejo, a gente dá risada. Eu acho meio uma bobagem. Ao mesmo tempo, não é. É, né? Assim, não é. A gente sabe disso. Então eu O começo com Zé essas sendo duas. Balestrini e o Balestrini sendo o Zé. Vai lá. Eu vou falar essas duas frases do Val que eu acho é, que falam bem disso, né? Então o Val fala assim, né? Que eu gosto muito da imagem que ele traz. Ele Se fala. você tá escutando Delírio pela primeira vez, Val é o nosso analista. Eu já esqueço dessa porra. Eu acho que todo mundo é nosso amigo já. Vai, Enfim, Zé, boa, vai. boa. É bom de vez em quando fazer esses lembretes. Valeu, Rafa. Faz É, tempo que o Rafa não fala, né? Se você está escutando Delirium agora, a gente está gravando esse episódio no dia, por que você pode estar escutando em 2027? aí, ó, o movimento Ó, mas, urobórico. ó, o Delírio já tá indo pra 2 anos, bicho. É O tempo mesmo? voa. Vai. Vai, Zé. Vai, então, peraí, deixa eu voltar. Primeiro eu tô cheio de tosse, tô falando devagarinho, tô me enrolando todo. Mas enfim, vamos lá. Aí o Val diz assim, né? Valdemar Magaldi. Procura aí, se você não conhece ele, procura na internet, foda-se. É, ele fala assim: existe o analista, o analisando, e existe a análise. Né? E se os dois conseguem se entregar para esse processo, para essa entidade que a gente chama de análise, que tem vida própria, então o processo acontece. Ao mesmo tempo, tem uma outra fala dele, que é assim, ele diz, quem tem as rédeas da análise é o analista. Ou seja, tem manejo, né? Assim, tem manejo. E a imagem do cavaleiro, né? Segurando as rédeas do cavalo, é bacana, porque acho que fala um pouco dessa integração entre ego e instinto, que a gente pode, ego, instinto barra arquétipo, que a gente pode ampliar aí de alguma maneira, não sei se hoje, mas enfim, né? Mas eu acho que é um pouco assim que eu vejo essa história do manejo, né? Assim, então a gente se entrega para esse processo, mas sim, o analista precisa ter manejo, precisa ter as rédeas da análise, senão vira qualquer coisa, né? Acho que eu queria começar assim, tem um paradoxo aí, mas é um paradoxo que acho que faz sentido, né? Vai, Rafa. Não? É isso aí? Acabou? Por quê? Acabou? Por que eu que tenho Valeu. que ir? Valeu, galera. Até semana que Porque. vem. Eu posso continuar falando. Eu parei para alguém falar, mas assim. Eu achei que você. É que o jeito que você parou, eu achei que você ia continuar mesmo. Ah, Não, tá. fui beber água. Eu tô Ele fez morrendo. um silêncio misterioso. Não, mas eu queria que você falasse um pouco para eu ficar possuído pelo tema. Entendi. Continuo, então? Posso falar, eu posso falar. Talvez eu vou trazer a graduação da psicologia aqui para conversa.
porque, é, sei lá, né? Acho que o CRP acho que tem muitas coisas para resolver, mas acho que se o CRP me escutasse falando umas coisas, eles iam querer, sei lá, cancelar meu negócio, porque eu acho que é um órgão que definitivamente não contribui para efetivamente para o crescimento da profissão, como eu imagino, né? Como minha fantasia diz que eles deveriam contribuir. Mas até aí tudo bem, né? Todo mundo é passível de crítica. A grande questão é que eu tenho uma impressão que a psicologia da graduação, via de regra, ela corre atrás da medicina. A impressão que eu tenho é que, assim, é uma... Meu pai é psicólogo também, né? Meu pai já falava isso há anos atrás e eu concordo com ele. O que eu quero dizer? Que é- é- a prática clínica da graduação. Gente, eu não estou falando de todas as faculdades, porque eu não conheço todas, eu estou hiper generalizando, né, por uma imagem, claro, genérica. Ela coloca o terapeuta num certo distanciamento do cliente, eu tô analisando. É, como? Ensinando uma série de coisas que a gente vai colocar nesse pacote de manejo clínico. Mas, incorporando o. Agora a gente Fala, já está falando manejo clínico igual vocês falam polêmica, né? manejo Vai lá, segue, clínico. segue. Manejo clínico. Incorporando, segue. Aí eu assim, incorporando o Zé e trazendo o paradoxo, eu preciso dizer, ora as bolas, não é que eles estavam certos em alguns aspectos? Você precisa discutir. É, é isso. Eu acho que todo mundo mesmo quem opta por praticar análise junguiana depois de fazer uma formação robusta, né, relembrando que a formação de analista junguiano não está restrito à psicologia, enfim, ainda que algumas instituições restringam, o próprio Instituto Carl Jung nunca restringiu e o próprio Carl Gustav Jung nunca restringiu, assim como Freud não restringia isso também. Mas, de qualquer forma, eu já falei para supervisionando o meu que não tá ligado à psicologia, eu falei, cara, pega o código de ética do psicólogo e lê. Porque, assim, pelo menos você tem ali uma referencialidade de algum aspecto mais pragmático da sua atuação na clínica. Né, que eu acho que isso é importante. O que é rapport? O que é contrato? O que pode? O que não pode? O que deve? O que não deve? Né? Não é uma discussão moralizante, mas uma discussão assim de pelo menos um mínimo enquadramento de como você vai atuar naquilo ali. Sim, uma É, referência. É uma isso aí. referência, uma É, referência. é, é. Agora, quando a gente vem para o campo junguiano, de fato, o campo junguiano ele nos convida a romper com com algumas referências clássicas. E aí a coisa começa a se complicar, né? Então, esse manejo clínico ele começa a criar outra roupagem e complexifica também a atuação do analista no campo junguiano. Boa. Ô, Porque vocês, assim, eu acho que aí. Não, quer só um falar, adendo, Léo? vocês sabiam que agora Fala, tá fala. tendo faculdade de psicanálise no Brasil? Graduação de psicanálise? Graduação de psicanálise, 4 anos. Olha só, interessante, Doido, né? doido. Pronto, daqui a pouco vai ter conselho de psicanálise. Se vocês quiserem É, uma patrocinar a graduação de gente, não psicologia tem profunda. problema. Se quiserem, se a gente criar uma faculdade de psicologia analítica, eu banco a ideia. Eu digo até Sensacional. patrocinar, a gente bota o logo de vocês aqui, ó, entendeu? Por 10 segundos e a gente vê um valor. Parei, desculpa. Ó, Desfoquei. então, porque é claro que o manejo tem a ver com a linha ou a escola, né, ou sei lá, né, a teoria que o indivíduo segue lá. E beleza, né? Porque é isso, né? O distanciamento característico de algumas é, é, linhas de psicologia, metodologias de psicologia, né, vai fazer parte do manejo do cara que está seguindo aquilo ali. E, inclusive, eu acho isso importante, porque esses caras que ficam atirando para todo lado e falam assim: ah, eu sou todo mundo, eu sou Freud, eu sou Jung, eu sou Lacan, eu sou Piaget, isso é uma grande bobagem, né? Assim, porque se perde, inclusive não tem manejo nenhum nessa merda, né? Assim, então, como eu falo na arte marcial, e eu já falei aqui, se você não tem uma língua materna, você não consegue traduzir nada, né? Assim, você não consegue traduzir as coisas, então assim, você não tem manejo, sinto muito.
Agora, do ponto de vista da psicologia analítica, eu acho que faz parte do manejo, e aí fica legal, faz parte do manejo transferir o protagonismo da análise ao longo do processo analítico, né? Quando o indivíduo está lá há anos, né, fazendo, eu não sei se anos, acho que o tempo é relativo, mas enfim, mas ele está num processo de profundo com você, pelo menos eu penso desse jeito, né? Então faz parte do meu manejo transferir e pedir do meu cliente, né, que ele faça parte do trabalho, fazendo essa transferência do protagonismo, né, para ele ganhar entusiasmo e para ele ganhar é, 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 propriedade do próprio processo de análise, né? Porque senão ele fica lá dependendo da figura do analista. Então é interessante pensar isso, porque tem outras linhas que vão manejar de maneiras diferentes, né? Assim, vão manejar querendo manter o indivíduo, né? Preso ali de alguma maneira. Isso sem falar na relação transferencial. Depois a gente pode entrar isso um pouco mais para o final. E é bom, né? Porque aí você vai chegar uma outra hora que você vai falar assim, não, mas peraí, você se viu como protagonista até agora, né? Assim, aliás, você se viu, se tornou o protagonista dessa lá da sua vida, e você se viu como protagonista até agora, mas você não é o protagonista da sua vida, meu amigo. Pelo menos pro Jung, não é. Na verdade, eu falo muito isso para os clientes que eles não têm contato com Jung, né? O protagonista da sua vida é um cara que mistura você e o acaso. É esse que é o protagonista da sua vida. Então, se você desejou ser o Dave Grohl, por exemplo, é assim, só um fato. Só um, né? É só um exemplo Só um exemplo aleatório. aleatório, né? Se você desejou ser o Dave Grohl, cantar, gritar no palco, tocar guitarra, né? Essas coisas assim, e o acaso chegou e chegou com outros caminhos, né? E Aí ele falou assim: você, olha, você não vai ser Dave Grohl, você vai ser, por exemplo, Leonardo, né? Não é, sei, um você vai exemplo aqui. conseguir realizar talvez a voz, né? Vai conseguir realizar um certo palco, vai conseguir realizar algumas coisas que o Dave Grohl também realiza, mas que o acaso resolveu que o caminho fosse diferente, né? Então, assim, o protagonista é exatamente esse ser que soma a consciência e o acaso, o ego e o acaso, né? Só que aí já, não sei, talvez seja uma. É a hora que a gente. Mas peraí. Acho que a gente está falando de coisas diferentes, né? Por quê? Tô falando não, acho, eu não sei. Tô falando do protagonismo do processo de análise, né? Assim, o cara pegar e fazer o próprio trabalho, pegar o sonho e trabalhar, pegar as produções e trabalhar, fazer as ampliações, é desse protagonismo que Ah, eu tô eu tava falando, pensando que né? você estava falando de estruturação de ego. Mas de certa Não, forma é, né? também, É. faz Não, parte do processo. faz parte do processo, mas talvez não seja a ênfase que o Zé tenha colocado, né? Não acho que tá Hum, errado. eu fiquei É, com essa, então. Mas aí, essa parte que o Zé tá falando, ela perpassa, né? Tanto a estruturação do ego quanto essa ideia que eu tô falando, né? Do protagonismo ser este outro que soma ego e acaso, digamos assim, né? que talvez não sei, eu esteja pensando, eu tô pensando realmente no ego. É que não sei, o protagonista primeiro é diferente do chefe, do roteirista, sei lá. Pra, mim- Assim, tipo assim, pra eu você o acho que é outro selfie cara. não é o protagonista. Não, porque assim, eu só posso reconhecer eu, né? Assim, reconhecer como, né? Fazer aquele processo de reconhecimento de si. O ego é que faz o processo de reconhecimento de si. Então, para mim, o roteirista é o céu, Ah, pra mim o né? Assim, e aí protagonista é o selfie. ele vai falando assim, você vai por aqui, vai acontecer agora uma tempestade, não sei o quê, Ah, não, pra sabe? mim o Assim, e aí roteirista é o selfie, o protagonista é o selfie e o diretor é o selfie. Entendeu? Eu sou só não, o não sei se ator. O ego seria o ator, mas não o protagonista. Não sei explicar isso. É o agente. é esse aí para mim. Bom, enfim. É, mas voltando para o manejo. É, porque eu vejo essas dúvidas aparecendo na supervisão, obviamente, né? E eu acho legal, eu sempre falo isso, eu adoro fazer meta-análise, né? Eu adoro falar sobre processo analítico, eu acho que a gente tem que falar sobre isso com bastante frequência com os nossos clientes e, obviamente, com os supervisionados, né? E a própria supervisão tem um manejo, né? Como supervisionando, a gente tem um manejo, mas a gente já falou disso em outro episódio. O Jung, né, Zé, ele falava que a meta do analista é fazer com que o analisando esqueça dele, né? Então, eu acho que tem muito a ver com o que você está falando aí, desse processo de trazer o sonho, né? E já ter vivenciado o sonho, trazer essa vivência do sonho, algumas ampliações e por aí vai, né?
Isso, era um pouco isso mesmo que eu estava trazendo. E a história do manejo, assim, que ferramenta que eu vou usar para aquele indivíduo? Porque não adianta lá ficar batendo papo com o cara 1 hora e não fazer a provocação que é devida, né? Assim, às vezes, não fazer a provocação é parte do manejo, Sim. né? Assim, às vezes, fazer a provocação é parte do manejo. Como é que a gente escolhe isso? Assim, como é que você escolhe? Você fica lá, tem analista que fica entuchando ferramenta, para usar uma expressão que o Rafa não gosta muito, ferramenta e dinâmica e atividade. Tem gente que já chega para a gente pedindo lição de casa, assim, né? Qual é a lição de casa? Né? Assim, o que que eu vou fazer essa semana? Faz Eu não sei listinha. ainda, vamos lá, faz Faz lista listinha. pra falar, né? E realmente a gente tem essas coisas, né? Tem dinâmicas que a gente pode fazer, tem atividades, desenhar isso e olha para o sonho, e não sei o quê, mas não é toda semana que a gente vai fazer isso, não é a mesma coisa para todo cliente, né? Assim, então eu acho que isso faz parte do manejo. Eu acho que o manejo, ele é basicamente, fundamentalmente formado por dois componentes. É, teoria, ciência e alma, intuição. Intuição no sentido anímico, não Então são, necessariamente então, no sentido. então são Não, três. Você não, está eu pus colocando teoria e sinônimo, né? ciência no mesmo lugar, no Teoria e mesmo ciência balaio. como teoria e Tá bom. ciência como e cultura, né? Assim, tudo que a gente chama né? E do outro lado, eu estou brincando aqui com intuição, que não é a função intuição das 4 funções, não, mas essa participação, esse surgimento de algo que vem mais da alma que a Deixa, gente não sabe de onde vem, assim, arte, vai. alguma coisa que vem, que surja, né? Eu concordo, cara. Eu acho que é um pouco disso também. É, mas você tinha falado uma coisa que eu ia comentar e aí eu perdi. O que eu ia falar, cara? Que droga, eu odeio quando isso acontece. Fala alguma coisa aí, Léo, que eu vou lembrar do que Eu eu... ia perguntar, o que que vocês acham, né? Assim, já que a gente tá falando de manejo, né? Então, se tá falando de manejo, tem uma parte ali que é consciente, né? E existem muitas formas, né, de talvez de manejo a partir, se a gente for olhar, dos tipos psicológicos. O que vocês acham disso? Será que existe um terapeuta mais pensamento e aí ele vai. E aí, como é que fica a função inferior dele? Não sei. O que que vocês acham? Puta, adorei essa fala, cara, adorei. Mas eu quero comentar, mas deixa eu só. Eu lembrei o que eu ia falar. Que o Zé falou assim, a palavra que o Rafa não gosta. Não é que eu Ah, não gosto de ferramenta, não é que eu não gosto. Você sabe, não é que eu não gosto. Eu sei. ferramenta. O que eu me parece que não faz sentido, mas é claro que talvez possa ser um pensamento extremamente literal meu, mas é associar ferramenta e individuação na mesma frase. Para mim são Ah, coisas. não, Ah, tá. aí Tipo sim, assim, aí eu é concordei com você nessa. ferramenta para ajudar na individuação. Cara, não rola, não cabe. Assim, para mim não cabe na mesma frase, desculpa. É por isso que tem que ler alquimia. Exatamente, assim. A não ser que você pense na ideia de ferramenta como uma ferramenta simbólica, né? Ok, É, né? Mas e bom, aí para não. eu vi Fala. outro dia um desses anúncios assim, oferecendo um curso tipo, compreenda alquimia para usar a alquimia nos seus atendimentos, alguma coisa assim. Cara, Pois você é. sabe uma coisa Tipo esse tipo de que eu coisa, vejo assim. muito em projeto também? A psicologia alquímica de Carl Gustav Jung, entendeu? E aí, muitas vezes eu tô orientando os projetos, né? Eu Pô, nunca chegou o tô. projeto para mim assim. Adoraria Não? num projeto desse. Não. Pô, cara, Poxa. mas pensa, 30 páginas, falar de psicologia analítica e alquimia, não dá, cara. Não dá. Se você fizer um Entendeu? recorte de um negocinho, um quadradinho, Ah, assim. eu sempre falo, olha, Exato. vamos tentar tirar essa alquimia daqui pra gente, né? Falar só da analítica. Isso aqui é 30 páginas no instituto. Quem sabe mais pra frente? Hum? Eu sempre dou uma seduzida nesse sentido, porque pensa só, primeiro capítulo é conceito do Jung. Onde você vai botar alquimia? Vai botar no primeiro capítulo? Enfim. É, é Peraí. difícil. Vamos, É, vamos pegar um negócio que o Rafa botou aqui, ó. Tô abrindo aqui. Peraí, o que peraí que eu precisa, boto. o que precisa para ser analista que o Jung coloca lá no Cartas.
Isso aí, Ah, porque tem a ver carta com a Zoom. pergunta do Léo, né? O Léo já tinha publicado Provocação isso do Léo. faz tempo, né? Eu só. Algumas vezes eu publico. Não, não, É, mas porque tem uma hora que ele só fala que aqui, tem ó, uma. cadê? A maioria das publicações, não só a sua, tá, Léo? Para na primeira parte do É, parágrafo, que é ele explicando o que precisa. A continuação disso eu acho sensacional, que ele falou assim: mas eu queria lembrar que não é tarefa fácil, né? Ele continua. Eu gosto Ah, dessa bota aí, segunda fala aí, parte. fala aí, fala aí. Fala, Zé, fala. não, então, o 8, né? Aperfeiçoamento da própria personalidade, a saber, desenvolvimento e diferenciação das funções que precisam de formação. Isso aqui é legal, né? Porque ele não está falando só da tipologia, no meu ver, Sim, mas ele está falando mas das outras também, funções né? da consciência, né? Da função E volitiva, da função fantasia, da função sonho, que a gente não pode esquecer que sonho é função da consciência, e também está falando das funções tipológicas, né? Assim, eu acho que está tudo incluso, porque senão o Jung era bem específico, né? Ele teria dito. Precisa você, trabalhar a função sentimento, porque tem você, um lugar que ele fala isso, né? Assim, eu até botei uma esses dias, né? Assim, só a função intelecto não resolve. Se você não tiver a função sentimento, você não pratica uma psicologia decente. Aí ele está sendo bem específico, né? Então o Jung, sei lá, Você fala falou aí, que Rafa. sonho é função da consciência, cara. Agora vai dar pano pra manga. A gente Mas deixa volta pra lá. nisso outro dia. A gente falou outro dia, A gente volta outro aguentem quem dia. ouve assim. Não, isso sonho não vem do É, inconsciente, vem, mas tudo que a gente lembra tá na consciência. Enfim, é outra parada, né? É, é, mas esse lance de tipologia é legal, né? Porque o brilhantismo, ao meu ver, até da psicologia analítica, é exatamente deixar a personalidade do analista participar do processo. Existem algumas outras formas de atuação psicoterapêutica, como o Zé falou lá no começo, é que a depender do campo teórico que você faz parte, e tá tudo bem, e eu concordo também com aquilo que o Zé falou, cara, você quer fazer essa parada? Se aprofunda nisso, não importa, né? O que é que não é... Quando começa a misturar Lé com Cré, é uma mistura de nada com coisa nenhuma. Só um adendo Mas, aqui. Quando o fala, Rafa fala personalidade, gente, ele não tá falando só da persona e nem só do ego, tá? Isso eu acho que é importante falar. do conjunto da obra. É. Fala, pode Não, só explicar. isso, só isso, só. Ah, A ideia, aí vem os outros perfeito. personagens em nós, né? E eu acho que é isso, né? exato. Tá? Isso. Essa comunhão de personagens em nós, né? Agora, a maneira como essa personalidade total vai se expressar, eu tendo a achar que vai existir um caminho predominante que tem a ver com a tipologia do ego, né? Predominante, mas eu gosto muito de usar. Eu tô muito chato ultimamente com tipologia, e eu gosto de enfiar sempre a palavra predominante no meio, porque depois que eu reestudei tipologia, que eu mergulhei, que eu dei o curso, eu falei, cara, a palavra predominante é correta. Porque assim, a tipologia é uma predominância. Uma predominância não significa uma dominância. É uma predominância. Ou seja, vai atuar predominantemente, mas tem hora que vem outra coisa, né? Porque são funções da consciência. Então, assim, uma discussão legal que a gente pode fazer sobre isso também. E com isso, o que a gente cria em termos de experiência analítica para o analisando? Cara, que não tem padrão. Se você fizer análise com 17 analistas junguianos, você vai ter 17 análises Sim. diferentes. E por mais que esses 17 analistas tenham profundidade, refino, um bom manejo clínico, conhecimento teórico e tal. É, só que a questão é que a totalidade, né, do sujeito está participando ali. Então não tem um distanciamento técnico. Olha, faça isso, faça aquilo outro. Não tem um estereótipo. Se isso, logo aquilo. Não é matemático, né? E aí eu acho que isso cria duas condições. Primeiro, assim, cria uma espécie de dicotomia. Aqueles que vão se encantar e aqueles que vão se distanciar. E aí vai cair naquela discussão toda de pseudociência, blá, 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 o escassa-cheio, que a gente não tem nem paciência para isso, né? Essa é a É, ideia, né? É a análise, né, junguiana como o encontro de duas personalidades, né? E saber o que que vai emergir daí. Evidentemente que tendo três, quatro, cinco analistas na vida, vão emergir coisas diferentes. E legal que, né, emerja coisas diferentes, porque é assim que funciona. A gente também tem que parar com essa prepotência de achar que a gente vai iluminar o cliente 100%.
talvez a gente Verdade, Léo. Perfeito, cara. Perfeito. consiga fazer emergir juntos um aspecto, um outro aspecto, uma questão. E que numa próxima análise vai vir outra. E assim segue a humanidade. Acho que o Zé quer falar, mas deixa eu só falar uma coisinha para não perder. Tem uma parada também que eu já escutei em algum momento, assim, do campo junguiano, que analista é só um que você tem na vida, né? Não sei o que, não sei o que. Eu já ouvi algumas coisas assim. Não sei se vocês já viram alguma coisa nesse sentido. Ah, E, já vi, pros dois lados, né? Tipo, então, que assim, seria ruim você ficar com o mesmo cara a vida inteira, mas que seria Uhum. excelente você ficar com o mesmo cara a vida inteira, né? Sei lá, assim, Então, foda-se. é tão relativo isso, cara. Como eu já falei também aqui milhões de vezes, tive até então dois analistas, né? E eu posso dizer tranquilamente que são duas experiências distintas. As duas muito ricas, as duas profundas. Sim, sei lá, por obra do destino, acho que eu fui agraciado de estar com duas pessoas que são brilhantes, né, na condução dos seus processos analíticos, mas. É, e claro que quando eu falo isso também é uma prepotência minha, né? Porque eu tô dizendo que eu tô, tô brilhando junto com eles, né? A sombra tá sempre participando da porra da nossa fala, né? Mas ok, é isso. E... Mas são Hum. caminhos distintos, né? Uma terapeuta que provavelmente era uma função sentimento dominante, né? Predominante, e agora um terapeuta que provavelmente é uma função intuição predominante. Então, são experiências distintas, né? Pensando em tipologia. Mas com um manejo clínico relativamente parecido quando eu olho no lato sensu. O que é o lato sensu? Pessoas que se trazem para dentro do processo, que se mostram. Quando eu comecei a fazer análise com a Cecília, me estranhava, um estudante de psicologia, né? Eu estranhava quando ela se trazia para dentro do consultório, né? Quando ela falava do marido dela, da prima dela, da irmã dela, da puta que pariu dela. Mas, caramba, que estranho. Mas ao mesmo tempo eu não questionava, né? Eu escutava porque me beneficiava. É, e eu já tive, assim, atendimento de gente da psicologia falando assim, cara, mas você fala de você, falo de mim. Olha só, né? Porque não é É. uma pedra aqui que tá atendendo, né? Uhum. Aí, ok. Só que assim, eu não tô dizendo que ninguém é obrigado a engolir. Ah, você vai ter que me engolir. Cara, tá tudo bem. Se pra você faz sentido uma psicanálise clássica, um Lacan, tá tudo bem. A vida tá aí pra todo mundo, né? Mas o Tá campo aí, junguiano, cara. Mas o campo junguiano é isso, né? Eu acho que o analista junguiano, não, tá aí a chave do manejo clínico junguiano. Ah, tá tudo bem. Ou então, foda-se. é, é a É mesma coisa. basicamente isso. É. Agora, sim, eu confesso, sinceramente, e que assim seja, né? Que quando você vê um analista junguiano que tem um distanciamento emocional, cara, eu acho estranho. Eu realmente acho estranho. Parece que não quadra. Peraí, Fala aí. deixa eu falar algumas coisas, senão vai juntando, depois eu não consigo chegar. Tem uma frase que eu ouvi de um mestre uma vez, um mestre, lá na China, inclusive, em Udan. E eu lembro dele falar assim, a gente chama de Sifu, né? Mestre, a gente chama de Sifu. E ele dizer, Era o que? O se você... Yoda? Não, Escutei Yoda. eu tô Sifu. falando baixo, né? Ah, Sifu. Yudan, Não, não. Yudan, E o Udan. O Udan. Dan, eu entendi Udan, Yoda, era o mestre Yoda. era uma Fala, escola taoísta que eu fiquei lá treinando um mês, enfim. E aí esse mestre, era Yuan Shugan. Mas enfim, tudo isso para dizer que ele disse assim: se você aprendeu algo com alguém um dia na vida, então essa pessoa foi seu Sifu. E eu acho que isso, para mim, fala muito sobre o processo analítico, porque assim, você não está em análise, realmente em análise, se você só está em processo de análise na hora que você passa com o seu analista no consultório. Isso não é processo de análise. Então, quando você está fazendo isso, vou dar exemplos específicos, mas é mais do que isso, vamos mais longe. Mas, se você está lá fazendo supervisão e você se coloca de verdade no caso, você está fazendo análise. Se você está conversando com um colega de profissão e você fala sobre o caso, se torna sei lá, uma colaboração ali de certa forma, você está em um processo de análise. Se você encontra, a gente ia falar disso, mas a gente pode falar disso em outro dia, né? Se você encontra com o seu analista para tomar uma cerveja e comer e jantar, por exemplo, que de vez em quando acontece com a gente, que é muito unido no Jeff, a gente caminha próximo, e você não reflete sobre as coisas que estão acontecendo ali, aí você não está em processo de análise, porque o que acontece ali faz parte. Se você não presta atenção no relacionamento com a sua esposa, com seus filhos, isso tudo faz parte do processo de análise.
Então, no fundo, né, essa têmenos, esse espaço sagrado do processo analítico, ele vai se espalhando, ele vai aumentando. Se você tiver realmente é, indo para, né, para um desenvolvimento da personalidade, e aí eu vou entrar na segunda parte, o processo colaborativo de desenvolvimento da personalidade com o seu analista, né, se você estiver participando, aí tanto analisando quanto analista estão participando desse processo de desenvolvimento colaborativo, como, né, vocês estavam falando. Eu só dei um nome mais bonito aqui, né? Mais bonito, na minha opinião. É, aí a gente está falando de processo de análise. Isso é análise profunda, né? É uma rede, né? E cansa. É aquilo que a gente falou, cansa pra caramba, é uma rede, exatamente. E cansa pra caramba, porque aí parece que o ego tem que estar o tempo inteiro fazendo força para fazer criação de consciência. E é isso mesmo. Foda-se. Isso significa que, só sintetizando, quando você está dando análise, você está fazendo análise. E tem que ficar esperto com isso. Definitivamente. É isso aí. Agora, faz parte do manejo, só para pegar uma outra coisa, não ficar contando qualquer história, né? É, Como analisa, não é isso. Não é disso que se principalmente trata. aquela Aleatoriamente. história, Agora, principalmente aquela tive um história que ainda sonho te essa noite. pega. Eu tive um sonho essa noite que eu preciso contar para todos os meus clientes. Não, porra, não é isso. Ou então, quando você tem um sonho com o cliente e atribui a dinâmica do inconsciente do cliente no seu sonho, do tipo, eu sonhei com você, mas o que que você estava fazendo lá no meu sonho? Pô, mas peraí, o sonho é teu, analista. Você que se vire, leva pra tua análise, leva pra tua supervisão, leva pro inferno A4, mas não vai trazer aqui. A não ser Exatamente. que você, que eu acho interessante também, que eu acho que eu já falei isso aqui em algum momento, que eu atendi uma mulher e ela nunca trazia sonho. Não lembro, não lembro, não lembro. Aí um dia eu acordei, eu ia atender ela num sábado de manhã, na época que eu atendia aos sábados. Ainda bem que passou essa época. Eu odiava atender aos sábados. E amo dar aula aos sábados, né? Eu quem explica? Mas tá tudo bem. Aí eu acordei e me veio assim, né? Me veio um sonho dela me falando no meu sonho. Nossa, eu tenho uma porção de sonho pra te contar, né? E eu acordo. Aí eu chego, né? Tomo café, não sei o que lá, venho trabalhar. Aí ela senta à minha frente e ela, então, eu sonhei essa noite. Ela me fala, né? Ela não falou tem uma porção de sonho pra te contar, mas eu sonhei essa noite. E aí não tem como eu não compartilhar com ela. Eu falei assim, olha, curiosamente eu tive um sonho agora, agora há pouco que eu lembrei dele. Que você me falava alguma coisa parecida, né? Ou seja, tem uma correspondência aí, e aí a coisa rola, né? Tem algum Sim. campo que contribui para a análise. Agora sim, o sonho pelo sonho diz nada em si, né? O Jung relutava muito em contar o sonho que ele sonhou do cliente para o cliente. E às vezes ele contava. Mas E por que ele aí, Léo, relutava, né? Exatamente porque ele primeiro fazia um processo, creio eu, interno, isso, é o para que eu acho. depois falar, opa, agora É. vamos lá. Que, que no fim é a mesma coisa que eu faço, pelo menos quando eu estou atendendo, eu seguro, né? Assim, deixa eu ver se isso aqui não é minha projeção. Aí você segura, sustenta, 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 a coisa vai. A gente precisa gravar de novo sobre sonhos, né? Mas enfim, e no fim eu não respondi a pergunta do Léo, né? Sobre a tipologia. Tem a ver com isso. Esse processo de destilação da imagem, ele vai acontecer, depende um pouco, depende não, depende muito da tipologia. Eu tenho falado sobre, tô querendo montar um grupo de estudos sobre um livro do Theodor, um cara lá de Zurich, né? Um livro dele sobre, é, que eu vou até usar um pouco como referência para o seminário, do nosso primeiro seminário, sobre interpretação de imagens, né? E ele propõe um método de destilação da imagem baseado na tipologia. Ele começa com, ele olha para a imagem e começa uma primeiro round, né? Uma primeira, um primeiro round de destilação, fazendo, olhando para a imagem a partir da sensação, depois do sentimento, depois do pensamento, depois da intuição. E ele tem um motivo porque ele faz isso. Não vou explicar isso agora, que é longo, mas tem um motivo porque ele faz nessa sequência. E ele faz esse primeiro round pensando nessas 4 funções introvertidas. Depois ele joga para a extroversão. E depois você vai seguindo, fazendo novos rounds de destilação, até que o sentido da imagem aparece, surge, quase que se manifesta. Então é um método alquímico que ele Que bolou. maneiro.
Eu faço É isso. muito bacana, cara, é muito bacana. Eu Mas é fico uma, pensando nisso na clínica, e nessa ordem também. No sensação. Mas ah, sabe por que que eu faço isso? Porque eu já li uma vez o Jung falando sobre é, a origem das funções da consciência, uma coisa assim. Aí ele fala que é sensação, sentimento, ah, pensamento e intuição. tem a ver Não sei com se os é quatro elementos como também. ele descobre alguma coisa assim, mas sempre quando eu vou pensar num sonho, numa fantasia com o cliente, eu penso nessa ordem. Eu só não pensava do jeito que ele falava, no introvertido e extrovertido. Depois eu tenho que pensar. É, quando o Jung coloca lá no vida simbólica, ele bota sensação, pensamento, sentimento e intuição. Vindo de fora para Ele dentro, faz ao assim, contrário no ectopsia. Ele meio. faz o contrário no meio. Mas enfim. Aí, métodos e métodos. Depois, né, e tem um motivo porque ele faz nessa ordem. Mas enfim, e aí eu penso assim, né? Dependendo da nossa tipologia, talvez seja isso. Eu, por exemplo, se eu pensar a minha seria o clássico, exatamente o que ele pensa. Então, seria sensação, pensamento, sentimento e intuição, indo da principal para a primeira auxiliar, segunda auxiliar, sombria. Ou se eu fosse pensamento, então seria pensamento, sensação, intuição e sentimento lá embaixo. Eu não sei se está rápido demais para quem está ouvindo, mas assim, paciência, escuta duas vezes. É, juro que eu tô. Cara Bom, chato, né? eu sou assim, Olha o foda-se. cara, meu irmão. Então, assim, é, e aí talvez esse método o manejo venha um pouco disso, né? Assim, então, de cara, qual é a função, a primeira com qual você vai ler o fenômeno? Vai ser a sua função principal. E se você não tiver paciência para segurar, você não chega lá embaixo. Se você não fizer o rebaixamento das outras três, você não chega na sombria, né? Você não chega na menos desenvolvida. Então precisa segurar. E talvez o método de destilação ele varie realmente de acordo com a Maneiro. tipologia de cada um. Deu uma puta viajada aqui. Pô, maneiraço isso, cara. Eu queria ler sobre. Mas, cara, eu vou ser bem sincero, eu não passeio por esse caminho tipológico, assim, não. Às vezes eu É, passei, Como eu assim? passo, a gente vai Entendi. ampliando, e aí chega uma hora que alguma coisa vem e fala assim, mas está faltando a função sentimento aqui nessa ampliação, nessa fantasia. E aí eu tento trazer ela, entendeu? Ah, mas está faltando a função não sei o quê. Vem uma vozinha assim de vez em quando. talvez o que eu me apegue, eu tô pensando aqui, é mais das dinâmicas introversivas e extroversivas do que na própria função. Não sei, tô pensando alto aqui com vocês também, não sei. Porque essa Mas assim, eu tava falando do destilação, manejo, tá? essa Mas beleza, destilação vai, eu acho segue. legal. Não, mas é isso, né? Assim, como que o terapeuta lida com, por exemplo, um sonho que a pessoa apresenta para ele, né? Para mim isso é manejo também. Essa Isso, destilação eu isso acho mesmo. legal, pelo menos assim, quando eu comecei a pensar nisso, que era uma forma de continuar na imagem. A ideia do stick to the image, sabe? Porque são várias imagens, né? São imagens que a gente pode descrever de formas diferentes. Um, vou colocar aqui, né? Um sentimento predominante vai descrever a imagem de uma forma. O pensamento predominante vai escrever de outra. Qual delas está certa? Nenhuma das duas, porque as É, duas são formas de descrever uma imagem. nenhuma das duas mais as duas. As duas. É, Isso mesmo. é E legal no isso. fundo também não é. É e não é. É, Mas é alguma coisa. o Jung fala isso, né? O pensamento. Puta, eu não vou lembrar. Ele fala que a sensação diz que. Não, o pensamento diz o que a coisa é. A sensação diz que é. O sentimento, qual que é o significado daquilo, né? O valor daquilo. E a intuição, quais são as possibilidades que aquilo pode te dar. É mais ou menos isso que ele Ah, fala. Acho ah. legal. E é mais ou menos isso o método dele, assim. Eu acho bem. Ele brinca uma vez, ele fala que ele ouviu da Von Franz, o Theodor ainda, né? Ele disse que a Von Franz chegou para ele um dia e falou assim: você tem que ler a obra completa do Jung pelo menos 4 vezes. E aí ele falou, você tomou um susto. Como assim? Ele falou. Aí ela falou: a primeira vez que você leu, você não prestou atenção nisso, né? Mas a primeira vez que você leu com a sua função superior. Agora você tem que ler com as outras três. Caraca! É.
É legal. Mas eu vou falar pra vocês, cara, tem dois livros do Jung, assim, que eu posso citar. O Tipos e o Ion, que são, para mim, são livros bem difíceis. Bem difíceis, porque são livros que te expulsam da leitura. Ambos eu li 2 vezes. E a segunda leitura, os livros cresceram, assim, brilhantemente. Eu não sei que função que leu. Eu não sei te Ah, dizer, mas... certo. Até porque, assim, eu tô falando tudo isso, cara, mas no fundo, não é essa consciência toda hora que a gente É, está no processo com o cliente na nossa frente. Depois, se você pega o sonho do seu cliente e vai ampliar sozinho, ou se você pega um desenho que ele trouxe, e eu vou gastar ali 1 hora trabalhando no desenho de um cliente meu, e de vez em quando não. É que não dá para fazer com todos os clientes da semana o tempo inteiro, né? Então, preciso manejar isso também, né? Então vai ser de vez em quando, dependendo do cliente, dependendo da urgência, né? Assim, até que eu mesmo vou trabalhar a minha supervisão, então eu vou pegar um sonho de um cliente, eu acho que é importante, vou ampliar e vou trabalhar e vou destilar aquele sonho, vou levar para a supervisão para continuar destilando com a minha supervisora, né? Assim, é, aí sim, aí a gente vai botar toda essa metodologia atrás da coisa, né? Assim, mas na hora que tá ali com ele, não é isso que vai rolar, né? É muito mais espontâneo, pelo menos para mim, né? É sim. natural, né? A coisa rola, a coisa É, vem. E não dá pra é, chegar e falar, parou, 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 parou. Vamos pensar aqui na função pensamento extrovertido, como é que a gente poderia é, analisar esse sonho. Brainstorm. É. Não, exato, não é disso que se trata. E eu, Imagina que eu vocês acho. são chato do caralho. Assim. Nossa, inferno. E não tem, certeza não que é uma tem função troca, pensamento. tem Tô conversa. zoando, Rafa. Ah, pronto. Só porque eu sou sentimento, viu, gente? Eu não tô querendo pegar no pé dele, não. Porque a sessão do Rafa deve ser maravilhosa. Faria terapia com você, Rafael, vou te dizer, faria. Mas, Só O Léo, o a- Léo, é que é a sua visão sombria. é, mas eu fico pensando naquele pensamento hardcore, sabe? Não, mas eu acho, olha a minha fantasia, né? Que eu sou bem menos hardcore do que o Zé, por exemplo. Né? Com De relação ao quê? pensamento? Não com pensamento, com relação ao manejo terapêutico. Ah, tá, mas aí é Porque Ah, fantasia de você cada pode um, falar de. né? Eu não tô falando no Eu só sentido, de, pelo posso amor de falar do Deus. Zé. E É, pode ser uma projeção minha, porque eu fiz claro. terapia com ele. Mas eu E acho que. talvez não Não, seja pelo nem que eu mais o conheço de mesmo você. terapeuta. Essa é a exato, questão. né? Assim, acho que Eu mudou, acho claro. que é interessante a fantasia que a gente faz, né? Porque eu acho que o Léo é um cara que ele tem ele decanta, assim, né? De maneira muito interessante, né? E tem um aspecto de sedução, assim. A pessoa, de repente, tá decantando e não tá nem percebendo. Essa é a impressão que eu tenho. Agora, o Zé, assim, cara, ó, você vai ter que trabalhar. Assim, você tá aqui, você vai trabalhar. Se vira. É, eu tenho essa impressão. Agora, eu acho que eu fico no meio do caminho entre um e outro. Acho que eu tô no meio do É, caminho. além da tipologia, tem o signo, né? Assim, Ah, tem isso né? também. Sou Capricórnio, né? Assim, todo mundo tem que trabalhar. Mas é legal isso, né? Assim, pensar que tem um Rafa e um Zé dentro de mim quando eu estou dando análise. Aí vai ter É o Zé muito falando, louco. fala logo isso daí, porra. E o Rafa, É, não, peraí e tal. não, calma, não, não. Coitada da pessoa, não. É. Mas, gente, acho Bora que lá, vai. só Eu para quero deixar, Vamos tomar só para nessa. café. comentar assim, eu achei legal esse episódio porque se alguém chegou até o fim, espero que tenha chegado, né? É curioso, porque talvez tivesse a fantasia de que a gente ia falar, manejo clínico é quando a pessoa chega, o que você faz? Você serve um café ou você... Aí a gente ficou Ah, aqui delirando, né? faz a Cara, anamnésia. A anamnésia. Na Anamnésia. verdade, cara, desculpa, assim, de fato a gente não tá aqui para falar sobre essas coisas aí, você encontra princípios básicos de psicologia, você encontra essas coisas. Aqui a gente prefere passear por essas imagens e eu gostei bastante. Obrigado por esse Foi mesmo. momento. Foi bem divertido. Legal, né? Bacana, gostei também. Beijo. Essa semana Tchau. a gente começa a divulgar. Tchau. Beijo, tchau, tchau.